Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Irmão, e tem por título Influências Ocultas. Dos nossos sentimentos ocultos nascem os atos que praticamos à luz meridiana. E dos atos que praticamos à luz meridiana surge a inspiração que nos orienta os sentimentos ocultos. Não nos esqueçamos de que nossas inclinações superficialmente sem importância alimentam o curso de longas atividades da nossa vida. O manancial aparentemente humilde nutre o ribeiro que atravessa dezenas de quilômetros alterando a qualidade do solo. A fagulha simples determina um incêndio de vastas proporções. A semente minúscula pode ser o início de uma grande floresta. Assim também, nossa ligeira disposição para a crítica pode atrair os gênios sombrios que geram a crueldade, impelindo-nos ao turbilhão do desespero e da delinquência. E a leve irritação pessoal pode situar-nos em conexão com as forças da cólera, induzindo-nos à posição calamitosa dos que se despenham no abismo da loucura, requisitando por vezes o concurso dos séculos para o retorno à luz. Saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem, de vez que, plantando no tempo os valores do progresso para os irmãos que nos rodeiam, penetraremos a faixa da verdadeira fraternidade em que operam os emissários do Cristo na construção do reino de Deus entre as criaturas. Afastemo-nos das questões comezinhas, em que o egoísmo e a ociosidade nos identificam com a sombra, e transformemos nossos minutos vazios em amparo incessante aos que caminham na retaguarda, e reconheceremos que a esperança e a gratidão, a fortaleza e o entendimento dos outros acumularão em nosso favor as bênçãos da simpatia, através dos quais conquistaremos a influência dos poderes celestes que nos converterá o coração em fonte perene de perene felicidade. Não são poucas as lições do Emmanuel que vem criar essa imagem mental para a gente. Eu me lembro que uma das primeiras lições que me chamou muita atenção foi uma que ele falava que muitas das vezes a gente, de repente, abre a porteira para passar apenas um boi e quando percebe já está passando a boiada toda. E ele vem falar hoje que, em primeiro lugar, é que um manancial aparentemente humilde vai nutrir um ribeiro que atravessa dezenas de quilômetros. Uma fagulha simples pode determinar um incêndio de vastas proporções. E uma simples semente pode estar sendo o início de uma grande floresta. São visões para a gente que elas vão ser aplicadas tanto para o lado ruim como para o lado bom. Tanto para o lado do mal como para o lado do bem. E o Emmanuel chama a nossa atenção. Olha, vamos pensar numa coisa. Dos nossos sentimentos ocultos vão nascer os atos que a gente pratica. Mas também dos atos que a gente pratica vai surgir inspiração para orientar esses sentimentos ocultos também. Então, vamos lá, meu sentimento oculto, fazer uma crítica. Aí eu fiz a crítica. Quando eu fiz a crítica, eu começo a receber a inspiração para fazer mais críticas ainda. Eu faço mais crítica, eu vou recebendo cada vez mais intuição. E aí o Emmanuel chama a nossa atenção de uma maneira assim, muito legal da gente imaginar, da gente fazer força mesmo, porque isso depende da gente, a gente tem que fazer uma força para poder mentalizar essa situação. Ele vem chamar a atenção para a gente de duas coisas que, sem a gente perceber, podem atrapalhar e arrasar a nossa vida. O primeiro, a crítica, e o segundo, uma leve irritação pessoal. Tá? Esses dois pontos. E por que ele está falando isso? A gente vai começar a pensar assim, os espíritos estão instruindo a gente no sentido de que quando a gente for para o outro lado da vida, não tem esse corpo físico mais não. E lá, a minha mente, o meu sentimento, funciona como um imã. Eu sou atraído e atraio por aqueles que pensam igual a mim, que sentem igual a mim. É difícil a gente pensar nisso, porque a gente está aqui num mundo tão heterogêneo, mas vamos pensar assim, quanto é agradável quando a gente está no meio de pessoas que são amigas de verdade. A gente sabe que nem todos na nossa família de sangue são nossos amigos de verdade, não fazem parte, entre aspas, da nossa família espiritual. Mas, imagina
estar do outro lado e atrair e ser atraído por aqueles que pensam igualzinho a mim, que não gostam das mesmas coisas que eu não gosto, que possivelmente atacam as mesmas coisas que eu ataco. E o Emmanuel está querendo dizer o seguinte: uma ligeira disposição para crítica pode fazer eu entrar em sintonia com esses espíritos que gostam da crítica, e eles vão ficar alimentando em mim cada vez mais informações, para daqui a pouco eu me transforme numa pessoa que ficar disseminando informações pelas redes sociais, no ciclo que eu tenho alcance, que cada um de nós hoje, através das redes sociais, a gente tem, sim, um alcance considerável, a gente tem alcance a vários amigos, a vários parentes, a gente pode estar disseminando coisas boas, como pode estar disseminando também medo, pode estar disseminando desespero, revolta, enfim. Mas ele, em primeiro lugar, vem falar sobre a crítica. Não é que a gente esteja proibido de criticar, não. Existe a crítica construtiva e existe a crítica destrutiva. Mas só da gente abrir os nossos olhos mesmo, olhos do espírito, para perceber o que o Emmanuel está falando aqui. E depois ele fala, uma leve irritação pessoal também pode fazer entrar em sintonia com os espíritos mais coléricos que vão inflamar em mim vontades de praticar alguma coisa, de falar, ou então até mesmo de agredir fisicamente. E sem perceber, a gente lembra que agulha por agulha, de tanta agulhada, a gente vai formando uma ferida maior. São coisas pequeninas que vão, assim como o Emmanuel falou no início, que uma fagulha pode provocar um incêndio todo. Mas o Emmanuel, depois de chamar a nossa atenção para isso, mesmo a gente sabendo que ainda seremos invigilantes muitas vezes, porque a gente vive num mundo de expiações e provas, tudo bem. Ele fala, saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e a mão no serviço infatigável do bem. E ele vai explicar por quê. Porque quando a gente planta, mesmo a gente às vezes não conseguindo fazer ainda, mas eu estou trazendo essas informações para vocês, eu estou conquistando a simpatia de alguns de vocês. Alguns de vocês vão conseguir ter êxito, provavelmente antes de mim, e vão ser gratos também ao que eu estou falando, e daqui a pouco vão estar me ajudando também, me envolvendo em preces, ou então até mesmo os espíritos que estão acompanhando vocês que estão encarnados, podem vir até a mim e tentar me ajudar. Então é uma rede de solidariedade que vai acontecendo. Ele fala, nós penetraremos a faixa da verdadeira fraternidade em que operam os emissários do Cristo na construção do reino de Deus entre as criaturas. Então, não se assustem, porque é esse o roteiro mesmo. Eu estou descobrindo que eu tenho dificuldade de perdoar. Quanto mais eu falar sobre perdão, mesmo que eu não consiga perdoar agora, não é que eu seja sem vergonha, não. É que eu sou reconhecedor de que eu ainda tenho muita deficiência, preciso estar estudando esse assunto, preciso estar falando desse assunto para ver se eu aprendo alguma coisa. E quanto mais eu falo, muitas das vezes alguém deixou de cometer um delito, uma coisa grande, porque me ouviu e esse conseguiu praticar. Esse vai desenvolver uma simpatia, uma gratidão por mim. É assim que funciona a lei, é interessante, é tão fácil da gente entender que... Vamos para o último parágrafo. Afastemo-nos das questões comezinhas e que o egoísmo e a ociosidade nos identificam com a sombra e vamos transformar os nossos minutos vazios em amparos incessantes aos que caminham na retaguarda. E a gente vai reconhecer que a esperança, a gratidão, a fortaleza e o entendimento dos outros vão acumular em nosso favor as bênçãos da simpatia, através das quais conquistaremos a influência dos poderes celestes. Eu ouvi de uma amiga que tinha uma mediunidade muito ostensiva, já desencarnou com 94 anos de idade, e ela falava para mim, você tem um montão de puxa-saco aí do outro lado da vida te ajudando, né? E eu ficava, como assim puxa-saco? Tem uns espíritos que gostam de você, que mesmo sabendo que você é imperfeito, tá vendo que você está se esforçando. E nisso eu consegui entender a simpatia que vai desenvolvendo. Eu poderia simplesmente falar assim, eu sou desse jeito, pau que nasce torto, nunca se endireita, não quero saber desse negócio de doutrina espírita, não. Mas foi o espírito do Dr. Herman que falou para a gente, vamos continuar sempre com perseverança no estudo e no trabalho.
E a gente vai observar modificação, transformação da gente sim. É só esperar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.